Vocês andam com dificuldades em perceber o que é que os portugueses dizem? Ora bem, eu ouço tantos de vocês dizerem que nós engolimos certas letras em português que eu perguntei-me, em vez de refilarem, já se perguntaram que letras são essas? E aliás, nós em português não engolimos letras, nós comemos letras. Eu hoje vou falar do A fechado e do E mudo, que são letras muitas vezes confundidas ou simplesmente não ouvidas em português. Primeiro vou explicar algumas diferenças importantes entre as duas. Depois vamos fazer um exercício usando pares mínimos. E por último, vamos ver estas palavras no contexto de um diálogo. Olá, eu sou a Catarina. Ouviram o A antes do meu nome? Aqui na Language and School eu ajudo-vos a encontrar a vossa voz em português, mas para isso temos de ouvir primeiro. Vamos começar com a letra E. A letra E é uma que tem que ter cuidado quando vem ali no meio da palavra e quando não está na posição da rainha. Se não sabem o que é que eu estou a falar, vejam o meu No Cinderella European Portuguese Pronunciation Guide que está na descrição. A rainha é o nome que eu dou à sílaba tónica. Portanto, nesta palavra, aquele primeiro E não vai ser pronunciado e, portanto, não vai ser ouvido. Percebo, percebo. Quando o E aparece antes de um S, quando esse S está antes de uma consoante que é vocalizada, em que há vibração nas cordas vocais, estamos a falar o C, C de cedilha, o CH, o F, o P, o Q, o S e o T. Esse E também não vai ser pronunciado e o S vai ser pronunciado como um X. Vocês provavelmente já conhecem o caso de estar. Mas aqui um outro exemplo: destruir, destronar, desqualificar, destroçar, desqualificar. Já disse. E como eu já mencionei num vídeo aqui há umas semanas, o E no fim das palavras não é pronunciado, é o que nós chamamos de E mudo. Ele não percebe. Percebe. Uma coisa que eu reparo muito é que as pessoas têm dificuldade em ouvir o A no início das palavras, o que faz sentido porque vai ser um A fechado. Acontecer, acontecer. A rainha está no ser, então acontecer, acontecer. E reparem na diferença destes dois verbos, um com o A e outro sem. Aguardar, guardar. Aguardar, guardar. E outra interessante que vi agora num livro, a palavra aquilo, que significa that, aquilo, quilo, aquilo, quilo. O A no final das palavras também é às vezes complicado de ouvir, não tanto de identificar que está lá um A, mas algumas pessoas têm dificuldade em identificar se é um A fechado ou se é um E mudo. Então, por exemplo, temos passa ou passe, passa, passe. E já vamos fazer um exercício de pares mínimos precisamente por causa disto. Mas antes de passarmos aos pares mínimos, eu acho que é importante falar no A fechado, que quando seguido de um M na mesma sílaba vai ter o som de a, portanto, a, enquanto que o E, quando seguido de um M, aqui o E não vai ser mudo, claro, porque senão não era sequer como é que se faz um som nasal de nada, não dá nada. Então, se tivermos um E, fica em, e, em. Por exemplo, pagam e paguem, pagam, paguem. Estão prontos? Vamos então fazer um exercício de pares mínimos, em inglês minimal pairs. Basicamente vocês vão ver no ecrã as duas palavras que são praticamente idênticas, só mudam numa letra. E este é um exercício crucial. Sim, é um tanto artificial, porque são só as duas palavras que vocês estão a ouvir, mas numa fase inicial é importante treinar os nossos ouvidos desta maneira, tendo uma palavra em frente à outra, quando só diferem num único som. Claro que depois, em contexto, a história é outra, numa frase inteira, e por isso é que nós depois vamos fazer um exercício diferente. Outra coisa importante a referir em relação aos pares mínimos é que este exercício é muito mais eficaz se vocês tiverem feedback logo de seguida. Portanto, vocês vão ver as duas palavras e eu vou dizer uma delas e vocês vão ter que dizer foi aquela, foi a da direita, foi a da esquerda.
E depois eu vou, obviamente, mencionar qual é que foi a que eu disse. Portanto, vejam quantas é que conseguem acertar e depois vamos ver se notam uma diferença quando fizermos o próximo exercício. E eu desta vez vou ser boazinha e vou dizer a palavra 2 vezes. Portanto, eu não estou a dizer as 2 palavras, eu estou a dizer só uma, mas 2 vezes para vos dar uma segunda hipótese. Vamos lá. Faça, faça, pare, pare, desculpe, desculpe, lava, lava, fale, fale, face, face, ponte, ponte, desculpa, desculpa, abre, abre, para, para, ponta, ponta, lave, lave, ela, fala, fala, salta, salta, traças, traças, traços, traços, faças, faças, sai, sai, falam, falam, ele, pagam, pagam, da, da, faces, faces, abra, abra, de, sei, sei, maio, maio, meio, meio, paguem, paguem, salte, salte, falem, falem. Vamos então agora ouvir um diálogo entre 2 pessoas. Eu vou assinalar os As que são fechados e os Es que são mudos. Opa, nem pensem, o Francisco não vai querer ir, mas a Francisca vai. Ela que espere, acontece que ainda não decidimos nada. Espera aí, ela não disse a ele que estava tudo já acordado? Não sei bem, parece que sim. Mas apareceu alguém na vida dele, então ele nem sai de casa. Não houve ninguém, a não ser a tal. Sim, a tal por quem ele se apaixonou. Ah, essa gaja tem um ar de falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Não posso fazer nada. O Francisco é muito meu amigo, mas agora está completamente cego. Temos de ter paciência. Ok, então falamos amanhã de manhã? Amanhã não posso, mas eu ligo-te amanhã sem falta. Um abraço. Fica bem. Beijinhos. Pronto, já está. Espero que tenha ajudado. E se estiverem interessados em letras, consoantes, não vogais, mas consoantes que nós definitivamente não engolimos nem comemos, vejam este vídeo, mas não é mesmo para adormecer, ok? Adeus, até à próxima.